Boa tarde, tudo bem com vocês? Muito bom estar aqui. Hoje teremos um papo tricotomia. Iremos falar das três dimensões: Paulinho, Rebeca, Michele, Flá, Neves. Hoje nós vamos tentar entender como a gente, com uma visão mais ampla das pessoas, que ela geralmente, para nós da área da saúde, né, chega com alguma queixa. Essa queixa, ela pode ser analisada, ela pode e deve ser entendida como uma origem, ora física, ora psicológica, ora espiritual. E não tem ninguém melhor para nos ajudar a entender esse panorama do ser humano do que um grande professor Alcione. Já deve estar com a gente aqui, vou achar ele. E fica com a gente porque a gente vai aprender muito com o professor Alcione hoje. Já achei ele aqui, vou tentar chamar. E, de novo, deixa suas perguntinhas aqui embaixo, tá bom? E faça a divulgação nessa setinha que tem aqui, ó. Só chamar mais gente, vamos encher essa live. Eu acho que tem muita gente para aprender com esse bate-papo. Tô tentando aqui. Alcione, eu sei que você tá me ouvindo. Tem um botãozinho aí que é duas carinhas. Clica nela e vê se você consegue me chamar. Porque aí talvez fique mais fácil para eu te achar. Bem-vindo. Cíntia Borba tá sempre com a gente. Paulinho, você vai gostar desse papo, hein? Paulo vai estar com a gente aqui nos próximos dias. Vamos ver se a Alcione me chama. Eu não estou conseguindo te chamar, Alcione, querido. Vamos ver se agora eu consigo. Não, tá virando a tela. Hoje nós vamos falar de físico. Estão me ouvindo bem? Psicológico ou espiritual. Deixa eu ver aqui se eu consigo fixar o comentário. Alcione, me chame, por favor. Já achei você, vou chamar. Já adicionei para conversa. Já deve estar entrando. Obrigado, Cíntia. Professor Alcione, tudo bem? Tudo bem, Renato? Me ouve bem? Tô te ouvindo bem. Que bom, é um prazer estar contigo. Uma autoridade nestes três temas, um escritor. Eu tenho um público bastante diversificado, leigos e profissionais da saúde. E eu queria que eles tivessem a honra de te conhecer como eu tive. Então, hoje eu sou um estudante do SECRAI. Você vai falar daqui a pouquinho do que se trata o SECRAI, me formando em conselheiro. E eu queria que você se apresentasse para esse público tão misturado que eu tenho. E é legal ser assim, porque essa quarentena está servindo para deixar a gente melhor depois dela. E nada melhor do que um bom conhecimento, um bom papo na hora do almoço. Se apresenta para a gente, querido. Então, Renato, meu nome é Alcione Emerick, né? Na verdade, o que já há um pouco mais de 20 anos, eu comecei a trabalhar com essa área inicialmente do aconselhamento, em especial o aconselhamento cristão. Uhum. A gente tem um curso, esse curso funciona há 25 anos. Então, é um grupo de cristãos, são líderes de igrejas, são psicólogos, são médicos, psiquiatras, assistentes sociais. É um grupo
que tem uma visão cristã dentro da área do aconselhamento. Então, dentro dessa perspectiva, tentando entender melhor aí o encaixe dessas esferas, até onde vai o orgânico, o emocional, o espiritual. E dentro da perspectiva espiritual, nós nos embasamos na Bíblia para entender um pouco mais o comportamento, a sintomatologia e os atendimentos que a gente faz. Que bom, querido. E como começou o seu interesse? Ele veio... Hoje você está conseguindo ir nos três lados, né, possíveis. A gente ainda podia incluir o social. Você está totalmente dentro da OMS, que vê a saúde humana como algo global, interligado, sendo como o bem-estar físico, emocional, espiritual e social. Como você navega hoje em dia nesses três e quem te trouxe primeiro para cuidar do ser humano? Então, na verdade, quando eu comecei nessa área, eu vim de uma igreja de cunho presbiteriano e lá nós começamos a atender pessoas, inicialmente o meu pastor, né? E ele, para casos que ele não conseguia resolver dentro de um aconselhamento, a partir do momento em que ele começou a entender mais essa visão espiritual, de que pessoas tinham opressões espirituais, então eu me achego e eu começo a acompanhá-lo nesses casos, nesses atendimentos. Com o tempo, a gente começa a perceber que nem tudo se esgotava no espiritual, que tinha muita gente doente, muita gente psicologicamente comprometida, pessoas até em surto, pessoas com transtornos severos. E depois também vem a compreensão do orgânico, né? Embora eu não seja da área médica, mas comecei a estudar um pouco a parte orgânica, a parte hormonal, e às vezes até junto com algum colega médico, vendo também explicações. Então, isso foi ampliando um pouquinho mais a visão dessas esferas. Aí, em 2006, já tem um tempinho, eu escrevi um livro sobre o físico, o psicológico e o espiritual. Esse livro foi apresentado pelo Dr. Fábio Damasceno, que é um pastor e é um psiquiatra também. E a gente tentando, então, compreender um pouquinho dessas esferas dentro de uma perspectiva bíblica, da psicologia e também da medicina. Perfeito. E hoje, como foi a sua experiência quando você vai para esses três ramos e talvez o espiritual seja o mais comum, mas também o mais diverso? Como você lida com essa diversidade do entendimento do que é espiritual e quando você atende alguém que não acredita no mundo espiritual? Como você lida com isso? Não, olha só, deixa eu fazer uma diferenciação. Eu tenho duas áreas de atuação. Uma área é uma área ministerial, em que aí a gente focaria essa parte espiritual. E eu tenho uma área mais técnica, profissional, que como psicólogo eu não posso misturar essas áreas, né? Então, se eu estou fazendo um atendimento técnico, eu tenho que me focar dentro da técnica, porque a psicologia é uma ciência, e dentro do código de ética ela nos exige essa neutralidade. Então, por exemplo, se eu estou atendendo alguém, a partir desse olhar, se eu atendo alguém dentro de uma clínica, sendo ele ateu, cristão em qualquer contexto, eu procuro não misturar essas áreas, e aí se eu percebo que se tem alguma coisa espiritual, normalmente eu tenho recomendado que algum parceiro meu, da minha equipe de conselheiros, faça o atendimento até para eu não misturar essas coisas. Eu já até tentei em algum momento, dentro desse viés, dessa experiência que eu trago, às vezes eu estou atendendo um caso na clínica e eu percebo que tem uma questão além, sabe? Que tem algo a mais. Isso, às vezes, até psicólogos cristãos ou não cristãos percebem isso, até psiquiatras, às vezes eu tenho até feedbacks de psiquiatras que eles dizem assim, olha, tem um caso que eu estou acompanhando aqui e que tem algo estranho, porque a medicação era para agir, a medicação já deveria ter tranquilizado esse cara, ou já deveria ter feito algum efeito, mas me parece que pode ser que haja algo a mais. Então, eu já recebi casos assim, e aí eu procurei atender mais dentro da perspectiva pastoral e espiritual. Então, eu procuro não misturar essas coisas. Agora, se eu estou atendendo enquanto um aconselhador cristão,
aí eu costumo fazer essa interface do espiritual com o psicológico. Então, eu procuro sondar um pouquinho a parte espiritual dessa pessoa que me procura, a parte emocional e também a parte orgânica para descartar, para sondar alguma coisa. Não é uma coisa fácil, Imagino. mas eu acho que com algumas dicas, algumas ideias, a gente consegue mais ou menos se orientar em relação ao que está acontecendo com a pessoa. E de verdade, o título do seu livro é ótimo, né? Físico, psicológico, espiritual. E eu vi uma postagem esses dias que você disse que quanto mais feridos, mais distorcemos a realidade. Vemos mal, ouvimos mal e interpretamos mal. E essa ferida pode ter esses 3 patamares. E o que você quer, na sua avaliação, é cuidar, é curar. E você acha que os nossos colegas, hoje, da área da saúde, conseguem ter esse discernimento, esse tripé para olhar os seus clientes? Ou, às vezes, a gente está sendo teimoso, achando que algo só pode ser físico, outro só pode ser psicológico, e dentro das diversas gamas de religiões, as pessoas só pensando que só pode ser espiritual. Você acha que essa união falta? Então falta. Eu acho que é aquela visão interdisciplinar. Uhum. Você atender alguém dentro de uma perspectiva interdisciplinar. Agora, quando a gente vai atender alguém, eu costumo dizer o seguinte: quando alguém nos procura, o que essa pessoa nos traz é o sintoma, né? O que o sujeito nos traz é o sintoma. Ou seja, ele nos traz uma dor, um sofrimento, uma questão com o filho, com o casamento, ou uma angústia, uma ansiedade, ou mesmo alguma coisa orgânica. Eu acho que a partir do sintoma, se nós ouvirmos um pouco da história desse sujeito, o surgimento desse sintoma, se mais pessoas na família têm esse sintoma, e se a gente conseguir rastrear um pouquinho mais, a gente poderia verificar possíveis influências ou questões que envolvem algumas dessas esferas ou que tornam alguma dessas esferas mais prevalente do que as outras. Então, por exemplo, só como dica, quando eu recebo alguém que me traz algum tipo de sintomatologia, dentro de uma perspectiva, num aconselhamento cristão, eu procuro sondar os envolvimentos espirituais pregressos dessa pessoa. Então, o que essa pessoa fez do ponto de vista espiritual? Então, às vezes você consegue perceber, ouvindo a história, em que a partir de alguma coisa que aconteceu na história dessa pessoa, esse sintoma esse sintoma surgiu na vida dessa pessoa. Né? Vou dar um exemplo aqui para você que está me vindo à mente aqui. Por exemplo, uma vez eu estava dando uma palestra e um senhor que me procurou, ele era um pastor de uma igreja, isso mesmo, nem de uma igreja. Ele me falou da filha, que a filha esteve com uma dor de cabeça, assim, uma coisa terrível por 2 anos. Ele me contou o que aconteceu. Aí ele me disse que todos os tipos de exame médico eles fizeram. Então, ele falou, olha, se eu fosse contar a quantidade de exames que o médico fez, de ressonância, de tomografia, de tudo para ver se tinha alguma coisa dentro do cérebro da minha filha, mas eles não achavam nada. Até que um dia, veja que coisa interessante, ele era um pastor de uma igreja, um irmão veio falar naquela igreja, um pastor. E depois daquela mensagem, esse líder fez um apelo, e a filha dele foi à frente, que ela tinha uma dor de cabeça, e era uma dor de cabeça ininterrupta, segundo ele, há 2 anos que falava. E aquele homem, então, ali no momento que ele está orando, de repente ele olha para aquela moça e fala assim, olha, você há X tempo atrás teve um conflito lá no seu trabalho com uma pessoa, e essa pessoa costumava trazer algumas coisas para que as pessoas comessem, e essa pessoa fez algo espiritual nesses alimentos. E aí essa moça então se recorda de que de fato ela teve um conflito no trabalho, de que realmente ela comeu algumas coisas que essa pessoa trouxe, e a partir dali ela desencadeou uma dor de cabeça que nenhum médico dava solução e nenhum exame se achava. Esse é um outro fator interessante. Normalmente essas questões espirituais você não consegue constatar através de um exame.
E olha que coisa interessante, esse líder me dizendo, então, a partir dali, esse homem, então, com base nisso, orou por ela, e ele me contou que no outro dia, a filha foi lá, me parece que no Facebook, e colocou assim, depois de 2 anos, X dias, tantas horas, tarará, pela primeira vez, eu acordo sem a dor de cabeça. Aí aquela moça estava lá sentada, ouvindo a minha palestra, ela veio, e falou, tá aqui a minha filha. Então, esse é um dentre outros casos que às vezes as pessoas têm uma questão de cunho espiritual e que os médicos nem os terapeutas não contam. Né? Às vezes até se escuta falar, o médico fala assim, olha, vai ver alguma coisa aí, porque o que eu já pude fazer por você, eu já fiz. Né? Vai caçar uma igreja, vai caçar alguém que ore por você. Na terapia, a mesma coisa. Um tempo atrás, uma terapeuta enviou uma pessoa para que eu atendesse ela mais como um aconselhador cristão. Mesma coisa, ela falou, eu já estou com ele há não sei quantas sessões, já apliquei tudo que eu sabia, o caso não evolui. Esse moço tinha um pânico muito grave, severo, ele tinha 3 ataques de pânico por semana, e o médico tentando, eu nem sabia que tinha essa especialidade, arritmologia, né? Tem o cardiologista e tem o arritmologista. Ele vai me levar para a UTI, vai colocar uma sonda, já fizeram de tudo, esse é o último recurso. E a terapeuta tentando ajudá-lo, era um caso que não progredia, a mesma coisa. Fui fazer uma escuta espiritual, esse moço, os pais tiveram uma separação, ele era ainda um adolescente, e aí essa madrasta, e o pai se juntam a uma pessoa, e ele cresce em conflito com essa mulher tinha envolvimentos espirituais, foi um caos. E aí, então, quando a gente ora sobre isso, trabalha sobre isso, olha, esse moço fez um pânico lá dentro do meu escritório, e ali a gente orou, repreendeu aquilo, mas assim, foi interessante, porque assim, ele continuou, ele tinha um quadro ansioso, mas é interessante que ele não fez mais o pânico. Então, tinha uma questão espiritual envolvida na área dele, sintoma dele. A gente tem na neurociência o que a gente chama de impacto neuroplástico, que são esses eventos, né, geralmente ligados a uma intensidade de descarga neuronal, que pode acelerar as mudanças neuroplásticas. E agora eu vou te buscar acadêmico e conselheiro espiritual. Esse evento espiritual de entendimento que alguma coisa espiritual aconteceu lá atrás, ou esse síndrome, ou esse ataque de pânico, ele pode ter um evento biológico, que obviamente a gente não vai agora tentar buscar cientificamente a comprovação, o que é espiritual a gente vai deixar no mundo espiritual, a gente não está aqui para isso. Mas você acredita que andam junto? Se a gente tivesse como olhar esse cérebro antes e depois dessa nova visão, dessa nova revelação que algo foi espiritual, você acha que a gente encontraria alguma mudança? Não, eu acredito que essas esferas, tanto o espiritual como o psicológico, a plataforma de manifestação é o orgânico. Boa. Então, evidentemente que durante uma manifestação espiritual ou mesmo psicológica, o orgânico é que vai se alterar. Agora, a questão depois vai ser tentar rastrear esse orgânico, que normalmente não se consegue. Aí o médico vai lá fazer uma ressonância, faz o exame e não consegue chegar à causa. E aí é que um conselheiro precisa ter essa escuta, mesmo um conselheiro que não seja ou um profissional que não seja alguém que vai cuidar dessa área, mas que ele tente ouvir também se esse cara tem alguma coisa pregressa nessa parte espiritual. Eu não sei até onde alguém fora dessa área vai conseguir fazer isso, ou pode fazer isso, não sei como é que vai ser esse tipo de atendimento, mas muitas vezes a gente vê que tem uma situação semelhante a essa. Eu vou te dar um outro caso. Em São Paulo, eu estava dando uma aula lá e um rapaz, mesma coisa, ele tinha uma dor nas pernas desde os 19 anos de idade, ele já estava com 40 e poucos anos, a mesma coisa. Falou, rapaz, olha, já são mais de 19 anos, eu vou trazer tudo para você, não acha nada. Mesma coisa. O cara tinha uma história espiritual. Então, veja, o sintoma está no corpo. Perfeito. Mas eu costumo dizer, do ponto de vista, eu gosto até de pensar naquele texto de Paulo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros.
Eu acredito que ali Paulo fala de uma hierarquia. O vosso espírito, alma e corpo. Tudo que está de errado no espírito, ou tudo que está de errado na alma, vai desaguar no corpo. A plataforma de manifestação é o corpo. Então o sujeito sente a cabeça doer, sente o estômago embrulhar, ou ele tem compulsões, desejos, vontades descontroladas. A questão é saber de onde vem isso. Então, uma boa dica também é quando você percebe que a sua intervenção ela não está surtindo esse efeito. E você percebe que tem algo que você não está acertando o alvo certo. Isso também parte, às vezes, até de uma questão que nem é espiritual, a gente está falando. Às vezes o cara tem, de fato, uma questão que é de cunho orgânico e o sujeito tenta espiritualizá-la e não vai resolver nada. Uhum. Ou o sujeito tem uma questão de cunho emocional e a gente tenta medicalizar aquilo e, às vezes, a medicação atua por um tempo e daqui a pouco ele vai precisar de mais remédio, né, que é o problema da medicalização. E aquilo não se resolve. Então, eu acho que a gente precisa ter uma visão clara dessas esferas para que a gente possa tentar chegar onde está, de fato, a origem desse problema, se nós conseguirmos. Tem uma frase do Immanuel Kant, que eu sei que você gosta, que eu vi esses dias, que ele diz que nós não vemos o mundo como ele é, nós vemos como nós somos. Então, os nossos pacientes também nós vemos como nós somos. Esse é seu entendimento. Só vai conseguir ver essa parte emocional. Eu sou um fisioterapeuta, então eu cuido do movimento, da cinética de todos os órgãos. E eu entendo que a cinética emocional, o movimento cognitivo influencia no movimento físico. Até aí eu consigo ir, e infelizmente alguns colegas nem vão para essa parte psicossocial do cliente. E para ir para a parte espiritual, obviamente, eu estou me educando espiritualmente. Eu estou me cuidando para poder cuidar. Então, só vai conseguir entender essa parte quem está se cuidando. Sim, quando Kant fala lá que nós não vemos o mundo como ele é, mas assim como nós somos, Kant ele é um precursor até do pensamento da psicologia cognitiva, né, ou de uma abordagem cognitiva. O que Kant está dizendo é que a razão organiza o mundo. Né? Se nós não tivéssemos uma razão que organizasse o exterior, o exterior seria um amontoado de coisas. Né? Então, as nossas categorias mentais, é por meio delas que nós organizamos a realidade na nossa mente. E isso vai influenciar, evidentemente, a psicologia e, sobretudo, a abordagem mais cognitivista, quando nós vemos a realidade, nós interpretamos a realidade a partir dessas crenças e desses esquemas mentais que nós trazemos, que é uma outra área importante da psicologia, porque as pessoas às vezes têm esquemas e estruturas mentais muito adoecidas e a realidade vista, percebida, interpretada é muito disfuncional, porque o sujeito tem crenças muito disfuncionais dentro dele. E essa crença, ela, de novo, né, linkando aqui com os nossos amigos da fisioterapia, ela acontece no meu cliente. O cliente que está determinado a se manter fisicamente doente, dificilmente eu consigo inverter. Eu tenho que distraí-lo para ele não ter dor. Eu boto ele dentro de um Google Glass que eu tenho na clínica, que é um óculos de realidade virtual. Ele chega com uma travada, doutor, eu não consigo me mexer. Eu falei assim, então você vai botar esse óculos aqui e vamos só fazer um teste. Quando ele entra no óculos, ele está olhando um submarino, ele está olhando alguma coisa, e de repente ele está lá, está olhando, está... E quando ele tira, eu falo, como é que está a dor? Ele, no mesmo lugar. Eu falei, mas você acabou de mexer o corpo, mexer o pescoço. Ele, sério? Ou ele acredita naquele sintoma e o nosso corpo biológico, o cérebro, faz de tudo para confirmar, para nos mantermos certos. É difícil quebrar essa crença? Qual é a estratégia na anamnese para achar a crença? E como a gente quebra? Tem dica?
Então, eu costumo dizer o seguinte, que o cérebro da gente, no fundo, ele é muito burro, né? Porque ele obedece o comando que a gente dá para ele. Então, se você fala que você tem algo, que você não consegue algo, que você é incapaz de algo, ele fala, ok, tudo bem, se você é incapaz, então você é incapaz. Então, fala, eu não gosto de algo. Você fala, tudo bem, você não gosta, então você não vai gostar desse algo. Agora, nós vamos desde a infância, ou acredito que até desde a vida intrauterina, nós vamos desenvolvendo o que a psicologia chama de esquemas mentais, ou seja, a partir da interação com os nossos pais, a partir de coisas que nós vamos aprendendo, nós vamos construindo crenças no nosso inconsciente, né? E a partir dessas crenças nós vamos interpretar a realidade. É interessante, às vezes você tem o mesmo fenômeno, mas que ele é visto de modos distintos. Por exemplo, pense em você andando na rua e um grande amigo passa do seu lado e não te cumprimenta. Um pensaria, meu Deus, ele não quer mais ser mais meu amigo, ele não gosta de mim, e ele se sentiria triste. O outro amigo passa do lado e não o cumprimenta. Ele pensa, gente, o que eu fiz para ele? O que eu fiz de errado? Será que eu fiz alguma coisa? Aí ele se sente ansioso. O outro está passando, um amigo do lado passa e não cumprimenta. Ele pensa, quem ele pensa que é? Ele é muito metido, ele é um cara que se acha demais, ele sente raiva. O outro, o amigo passa do lado, não cumprimenta, ele pensa assim, nossa, gente, ele deve estar com muita pressa, está muito ocupado. Numa outra hora a gente se fala e ele se sente estável. Então, o mesmo fenômeno que é interpretado de formas distintas. Agora, para a gente trabalhar crenças, primeiro a gente só acessa as crenças através do que a gente chama pensamentos automáticos. O que são os pensamentos automáticos? São pensamentos que a gente tem que são acionados a partir de gatilhos. Por exemplo, o amigo passa do lado e não cumprimenta. Esse é um gatilho. Se eu tenho uma crença de que eu não sou amado, essa situação aciona a crença e me vem o pensamento. Ele não gosta de mim. Ele não me ama. Ele não quer ser mais meu amigo. Então, existem pessoas que têm crenças muito disfuncionais. Na verdade, assim, todos nós, ninguém de nós vem de uma família e de uma educação perfeita. Então, todos nós temos graus de deficiências nas nossas crenças. E se isso é muito anormal, aí vem as patologias. Por exemplo, pessoas muito ansiosas são pessoas que catastrofizam demais a realidade. A realidade é muito perigosa, o futuro é muito ameaçador. Então, eles vão catastrofizar muito a realidade. Pessoas depressivas são pessoas que vão interpretar a realidade com um viés muito negativo. Olha para a câmera aqui. Olha o que eu tive que falar. Então, são pessoas que vão pensar negativamente sobre elas, sobre o mundo, sobre o futuro, e elas fazem um quadro depressivo. Então, para trabalhar crenças, né, eu acho que aí envolve mais o campo da psicoterapia, mas no dia a dia a gente também pode questionar essas disfuncionais, se elas são válidas ou não, né? E aí eu acho que o tempo inteiro a gente está se trabalhando. A terapia pode ajudar mais nesse campo. Não sei se era isso que você estava perguntando. Perfeito, perfeito. Alcione, você disse que esses dias, né, lendo você, que a nudez é a psicológica. O que você quis dizer Sim. com isso? A pior nudez é a psicológica, porque o ser humano, até pensando agora dentro de uma perspectiva bíblica, no Éden, Adão e Eva andavam nus. Não é interessante? Por exemplo, eu e você, a gente está se falando, eu escolhi uma camisa para estar falando com você. Eu fui lá no banheiro pentear o meu cabelo. Né? Todos nós usamos essas máscaras. O comportamento do ser humano sozinho é um, e se ele não precisa nem estar perto de alguém, mas se ele imaginar que alguém está observando ele, o comportamento dele já muda. Então nós somos tendentes a usar máscaras, a termos uma apresentação, uma performance diante do social. O que é a nudez psicológica? É você tirar essa máscara e você colocar o que está dentro de você. Eu sempre digo que eu comparo muito o trabalho de um aconselhador, de um terapeuta, ao trabalho de um ginecologista ou de um urologista, em que o sujeito vai se consultar, e é interessante, pensando agora aqui em um ginecologista, normalmente ele tem ali uma secretária, né, em que ele vai trabalhar com a nudez alheia. Por exemplo,
Eu levei meu filho há um tempo em um pediatra, ele foi submetido a uma cirurgia de fimose, né? Então o médico iria precisar que ele se despisse, né? Então ele diz, pai, vem cá junto, porque você vai ver junto comigo a nudez do seu filho, porque para lidar com a nudez alheia também precisa de cuidados. Agora, a pior nudez é a psicológica, porque o ser humano tem essa compulsão desde o Éden para se esconder atrás de árvores, para buscar máscaras, capuzes, representações. Um grande exemplo disso é o próprio Instagram, as redes sociais, em que normalmente nós tiramos 20 fotos e nós escolhemos justamente aquela foto para publicar que normalmente não somos nós. Aquela foto é apenas uma caricatura, é a nossa máscara, né? E aí nas redes sociais nós colocamos o que a gente não é, às vezes, na família. A gente tira aquela foto mais bonita, a foto mais bonita da família. Por exemplo, se você pega o WhatsApp, eu já tive essa curiosidade de pegar, às vezes eu estou atendendo um cliente, aí eu pego, vou lá na foto dele, clico, eu não reconheço, eu falo, gente, mas quem é essa pessoa? Porque aquela foto é essa tentação da gente colocar aquela parte mais bonita. O aconselhamento ou a terapia tem que ser o lugar da foto feia. Tem que ser o lugar da verdade. Mas nós temos uma dificuldade muito grande da gente se abrir. A gente pensa, será que o outro vai me aceitar como eu sou? O que o outro vai pensar de mim? Mas é uma parte muito importante, nós temos pessoas a quem a gente possa se abrir e mostrar o nosso verdadeiro eu. Muito bom, senhora. Eu vou pegar esse gancho e vou para outro, que é o tal da diferença entre o que é excelente e do que é perfeito. Então, excelente é aquela ferramenta que a gente tem, faz o trabalho, entrega o serviço, ele está bom, mas tem gente que não entrega o serviço porque quer a perfeição e nunca chega. E essa perfeição pode ser um toque, né? Que as pessoas estão ali querendo tudo exatamente como ela pensou. Fala desse toque cognitivo e do toque espiritual. Eu sei que existe o toque físico. Eu tenho um AVC grave, sobrevivi, melhorei, já estou conseguindo andar, ser independente, mas eu não estou perfeito como eu estava antes. Eu tenho que explicar para o meu cliente que isso é o melhor, e com as ferramentas biológicas que lhe sobraram, lhe restam, a gente conseguiu. E ainda assim, às vezes, fica uma insatisfação. Esse toque também está na mente, também está no espiritual? Esse toque, o transtorno obsessivo compulsivo, ele é talvez uma exacerbação desse defeito, dessa patologia chamada perfeccionismo. Você vê que o perfeccionismo é uma coisa tão séria que a própria Bíblia, que é um livro de ensinos morais e éticos, o Salomão diz lá em Eclesiastes, não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. E ele faz uma pergunta, por que te destruirias a ti mesmo? Veja, a questão de Salomão não é não ser justo ou não ser sábio. Ele diz, cuidado com o exagero, cuidado com o excesso. E eu gosto muito de pensar na doença como excesso. Aliás, a patologia sempre é o exagero, o excesso. Ou o sujeito excede ou ele tem déficit. Por exemplo, superproteção, excesso de proteção, mimo excessivo, né? Então, sempre a doença está no excesso. O perfeccionismo é o excesso. E se esse excesso se estende, ele pode virar um toque, ele pode virar um transtorno obsessivo compulsivo, né? O sujeito tem ideias persistentes na cabeça dele, e aí ele começa a fazer rituais de purgação. Por exemplo, ele acha que a mão está suja, vai lavar a mão, acha que tá sujo, vai tomar muitos banhos, ou tem rituais de verificar a porta, uma série de coisas. E uma coisa hoje muito comum também, até falando enquanto cristãos, é o chamado toque religioso. Existem pessoas que têm o chamado toque religioso, ou seja, são pessoas tão excessivamente religiosas, porque o excesso também pode estar na espiritualidade. O excesso também pode estar na religiosidade. Pessoas muito rígidas, pessoas demasiadamente legalistas, pessoas muito apegadas a regras.
Veja que uma das coisas que Jesus fez foi romper com regras. Os fariseus, na época de Jesus, tinham mais de 600 regras para se cumprir. Aí Jesus sentou e não lavou a mão. Os caras falaram, pô, mas não lavou as mãos para comer? Não, porque o que contamina não é o que entra, é o que sai. Aí Jesus foi lá no sábado e curou, foi lá no sábado e se alimentou. Não, mas tem a regra. Não, Jesus, não, mas o sábado, o homem não foi feito para o sábado, foi o sábado foi feito para o homem. Então Jesus ele começou a transgredir essas regras. E quando o sujeito se torna muito apegado a regras, excessivamente a regras, na minha opinião, ele passa a ter uma espiritualidade patológica. E essa espiritualidade patológica pode levá-lo a um toque religioso, em que esse cara está constantemente tendo ideias de que ele é um pecador, de que ele não presta, de que ele é um miserável, de que Deus não ama, de que ele cometeu um pecado imperdoável. E aí a vida dele vira um inferno. E tem gente que, infelizmente, está nesse inferno. Dentro da religião. Ele está tentando tanto fugir do inferno que ele criou um para ele, né? Exatamente. A espiritualidade, ela pode ser altamente saudável, mas a espiritualidade também ela pode ser tóxica. E eu aprendi isso às duras penas, porque eu fiz um burnout aí com 4 anos de fé. Eu era de uma igreja, de uma estrutura religiosa bem tóxica, mas eu demorei para aprender isso, porque a linha entre evangelho e esse religiosismo tóxico, às vezes é uma linha tênue. E às vezes a gente pula para esse religiosismo tóxico e a gente se afasta do amor, da graça, da misericórdia divina e a gente passa a viver de muitas regras e isso lá na frente isso pode ter um efeito nocivo sobre a estrutura psicológica, familiar, espiritual, em todas as áreas da pessoa. Perfeito. A Sandra está dizendo assim, eu já fui assim. Tem muita gente que conseguiu mudar, né? Conseguiu se transformar. E eu acredito que a Sandra está percebendo que com a melhora dela, os relacionamentos também melhoram. Você acha que esse pilar, relacionar-se com o outro, ele pode ser um fator de doença para a gente? Agora a gente está falando muito de nós, né? Agora, como nós conseguimos aceitar o outro, conviver com o outro, estar com o outro. Na fisioterapia, eu, às vezes, começo a atender em casa e logo depois eu vou e exijo que o meu cliente vá para a clínica. E na clínica, ele consegue conviver com outras pessoas e perceber que a doença dele não é tão grande assim. A convivência, a maturidade, ela faz parte da saúde? Então, esse talvez seja um dos grandes benefícios da doença, do sintoma. Porque o que a doença faz? Em muitos aspectos, a doença ou o sintoma ela pode ser uma reprovação do modo como nós gerimos a nossa vida. Então, por exemplo, se um sujeito está permanentemente depressivo, ansioso, em sofrimento, o que essa doença está dizendo é que, de algum modo, ele está fora dos trilhos. E a doença, o sofrimento pode produzir reflexão, pode levar o cara a buscar ajuda e pode levá-lo a pensar que, por alguma razão, ele não está sabendo gerir a sua vida. Agora, a área social, desde que eu me formei na faculdade, eu comecei a ver isso e é uma coisa que eu constato. O déficit social, ele é um dos sintomas da patologia emocional. Todas as pessoas, é interessante, as pessoas que adoecem psicologicamente normalmente têm relações sociais deficitárias. Né? Por quê? Porque nós adoecemos nas relações. Né? Se a gente pensar o que gerou as neuroses, as nossas neuroses, os nossos perfeccionismos, as nossas patologias, tudo isso se deu no campo das relações. Né? Eu gosto de pensar assim, se nós investigarmos todos os traumas, talvez 99% desses traumas, o que você vai encontrar por trás é uma relação que fracassou. Então o cara te traz qualquer trauma, qualquer sintoma. E o que existe por trás dos sintomas? Pessoas com as quais essa pessoa fracassou ou que fracassaram em se relacionar com ele. Então por isso que a doença vai aflorar no campo social. A gente adoece nas relações,
mas a gente também é curado nas relações. Por isso, a importância de nós nutrirmos relacionamentos saudáveis, porque eles também são curadores para nós. Então, tudo de bom e tudo de ruim que você vai experimentar na vida geralmente vem de um ser humano, né? E saber lidar Exatamente. com isso é Exatamente. crucial. Ou seja, a gente está já a 10 minutos do fim, o papo é muito bom, então eu vou botar aqui para as perguntas, tá bom? Para a gente satisfazer o nosso público, está sendo excelente. Então, a Carla está perguntando, você acha que exaustão espiritual pode ser o motivo do desvio de conduta de grandes líderes? Você falou de excesso, de abuso ali, né? Então, a exaustão espiritual é aquilo que eu falei. Quando nós fazemos um sintoma, o que é o sintoma? O sintoma pode ser o selo de reprovação da nossa conduta. Eu gosto muito de pensar lá na parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo sai de casa de uma maneira errada, né, e ele lá no fim do caminho, ele tem uma escassez violenta, o que era o sintoma dele? O sintoma era uma forma de reprovar o caminho que ele havia tomado. Então, se nós temos uma exaustão espiritual, isso fala de um modo errado de gerência da nossa vida. Agora, o motivo que pode levar muitos líderes ao desvio de conduta podem ser dos mais variados, né? E a exaustão espiritual, o desgaste, pode ser também uma dessas formas de exaustão, de desvio desses líderes. Perfeito. Outra aqui, Alcione. Quais regras, ou sei lá, existiria, você já falou disso, né? Uma lista do que a gente poderia caracterizar como toque religioso? Então, pensa eu estou aqui falando com você, ou eu saio daqui e fica na minha cabeça assim, meu Deus, eu estou em pecado, meu Deus, Deus não gosta de mim. Aí eu vou orar, mas o que eu fiz não tem perdão. Ou existem pessoas que têm coisas até mais sérias, até pensamentos obscenos contra Deus. Eu já atendi gente, às vezes até um líder religioso, que na hora que ele vai subir no púlpito para pregar, vem um pensamento obsceno, sexual, até com Deus. E aquilo vem na cabeça e o cara fica doido. Aquele pensamento persegue a pessoa. Então, todo pensamento persistente que eu não consigo tirar na minha cabeça, que tem um cunho religioso, ele pode ser caracterizado como um toque religioso. Excelente. Alcione, eu estou te ouvindo falar de mim, tá bom? Eu fico assim, meu Deus, eu preciso pegar esse conhecimento e transformar a vida de alguém. E, obviamente, que eu já tenho uma resposta, mas eu acho que esse é o pensamento de muita gente que está na live aqui, né? Que essa mensagem seria para alguém, enquanto, na verdade, é para a gente. Como que a gente consegue respirar e entender que o outro não vai mudar por causa de você? Ou eu estou errado, ele muda por causa de você? Tenta elaborar melhor para mim a pergunta. A gente fica preocupado muito com a mudança do outro? A gente tem a expectativa que o outro sempre deveria estar aprendendo o que a gente está aprendendo. O outro deveria mudar. Sim, na verdade, a gente não consegue mudar o outro. Né? A gente não tem esse poder. A gente não consegue mudar a gente, na verdade. Já é uma luta terrível para a gente mudar a gente. E aí a gente, às vezes, fica querendo mudar o outro. Na verdade, a gente pode se mudar para tentar lidar melhor com esse outro. Né? Aliás, tem uma frase que eu ouvi há um tempo, que é o seguinte: a gente faz terapia para lidar com aqueles que relutam em fazê-la. Então eu me trato para lidar com aqueles que não querem se tratar. Né? E a gente tem que saber aceitar essas pessoas, ter uma forma melhor de lidar com essas pessoas, mas eu acho que a primeira pessoa que realmente precisa mudar é a gente mesmo, né? Buscar uma mudança de vida, de mente, uma forma melhor de enxergar as pessoas, de lidar com as pessoas. Às vezes nós temos crenças muito disfuncionais e a gente sofre e coloca pessoas para sofrerem, mas
até dentro de uma clínica, a pessoa fala assim, eu queria tanto que o meu marido mudasse, eu queria que meu filho, com meu filho mudasse, a gente fala, olha, a gente não tem como, a terapia é para você mudar, para você lidar com ele diferente, enxergá-lo de uma maneira diferente, e quem sabe um dia ele busque ajuda e ele também se trate. Agora, quando a gente também muda, isso pode ter impacto sobre o outro, sabe, Renato? É uma coisa muito comum. Quando a gente muda, o outro também pode ser impactado pela nossa mudança. Que bom, é a convivência, né? Talvez ela nos leve para o topo ou para baixo. Alcione, a gente está falando aqui muito de espiritual, psicológico e físico. Eu tenho exemplos do físico, de doenças que se repetem. Pessoas que chegam na minha clínica e falam, olha, eu não queria ter esse diabetes, porque eu vi minha mãe sofrer desse diabetes, mas eu tive. Eu não queria ter esse acidente vascular cerebral, porque a minha avó teve, ficou na cadeira de roda, minha mãe ficou e eu tô. E óbvio que eu não estou ali como um agente espiritual, mas por eu ter esse discernimento, eu vejo quanto uma família pode gerar nas gerações futuras bem-estar ou patologia. Como você interpreta isso? Como que o desajuste familiar ou o ajuste familiar pode gerar doenças no futuro? Então, eu há 25 anos eu atendo pessoas. Olha, é muito raro. Assim, o cara quando chega, quando ele adoece, gente, não adianta. A questão está no cerne da família. Então, tudo, o nosso primeiro local de socialização, de aprendizado, de crenças, tudo vem da família. Então, eu acho que quanto mais nós nos cuidarmos, e talvez o primeiro da família é o casal. Quanto melhor um casal viver, quanto mais ajustado estiver um casal, melhor isso vai ser para os filhos. Tem uma médica alemã que ela diz o seguinte, que a maior influência sobre o futuro de uma criança é a atitude da mãe para com ele. Ela diz, em segundo lugar, a qualidade do casamento dos pais. Então, se nós tivermos um casamento mais ajustado e soubermos dar amor e limite aos nossos filhos, eu gosto dessa frase, que é uma frase de um amigo meu chamado Cote, ele diz que o amor é a justa medida entre afeto e limite. Dar afeto, dar limite, tentar ter um casamento estável, isso vai impactar de uma forma positiva os nossos filhos, e se eles crescem mais ajustados, eles vão poder cultivar mais relacionamentos ajustados. Muito bom. E, Alcione, outra prática que, lendo a história, a gente sabe que quando a prática do confessionário foi instituída pela Igreja Católica, o avanço da igreja foi enorme e logo se espalhou pelo mundo. E hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de descobrir que nós precisamos confessar para ter um processo de cura. Temos até a dificuldade nessa família desajustada, pessoas com famílias totalmente desajustadas dizem que a família é perfeita. Pessoas com caráter totalmente desajustado dizem que o caráter é perfeito. Pessoas com claramente um problema negam esse problema. Por que a gente tem tanta dificuldade de confessar? Aí agora a gente divide da mesma fé. Essa dificuldade de confessar é maior até mesmo no meio religioso do que entre o meio secular? Tem gente que mente para terapeuta? Então, primeiro assim, o Jung, que foi um discípulo de Freud, depois se rebelou contra Freud, ele era de linha protestante, década de 50, 60, 70, o Jung dizia que a psicologia surgiu para corrigir um erro histórico do Martim Lutero, lá no século XVI, porque Lutero ele ensinou que deveria se confessar o pecado apenas para Deus. E a sociedade europeia, o protestantismo, ele se torna uma religião mais individualista, uma religião mais solitária, que o sujeito apenas faria suas confissões para Deus.
E aí Jung diz que a psicologia vem para corrigir isso, porque o ser humano tem necessidade de confessar suas dores uns aos outros. Isso está na Bíblia, Tiago 5,16, confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. A Bíblia fala muito dessa dinâmica da confissão uns aos outros. E é o que nós falamos, a confissão é o desnudar-se. Por que a gente tem dificuldade de confessar? Porque confessar é tirar a roupa da alma. Confessar, como diz um autor chamado John Powell, ele tem um livro chamado Por que tenho medo de lhe dizer quem eu sou? O que é a confissão? Confissão é dizer quem eu sou. Agora, dizer quem eu sou é mais fácil mostrar quem eu não sou. Por isso que eu tento colocar as fotos mais bonitas no WhatsApp, nos meus perfis, porque é melhor mostrar essa máscara. Mas nós temos, às vezes, sombras e áreas que nunca foram faladas e ditas, e fica esse alerta. Áreas que não são faladas, ditas e colocadas para fora, elas podem se voltar para nós e em nós como sintomas. Aí o sujeito faz uma ansiedade, uma depressão, faz uma dor de cabeça crônica, faz uma série de sintomas que a gente vê, e o remédio não dá conta, porque aquele sintoma é o resultado de dores muito profundas que nunca foram ditas, que nunca foram faladas, e o sujeito fica ali guardando aquilo tudo dentro dele. Alcione, nós vamos agora já para o fim, tá? E tem uma pergunta aqui que é o que eu também sempre me pergunto. Como lidar com criança, já que você tem essa linha muito tênue entre o que é realidade para ela e o que ela realmente pensa. E como ver na criança algum sintoma espiritual. É possível isso também? A palavra para criança geralmente tem que ser literal, né? Tem alguns adultos assim, que não conseguem abstrair. Se falou preto, tem que ser preto. Então, como você consegue lidar com criança? Você tem essa experiência? Tem pessoas que precisam dessa? Eu tenho pouca experiência em atender criança, mas quando eu vou atender uma criança, a primeira coisa tem que trabalhar os pais. Porque a criança, normalmente, é um sintoma da família. É a parte mais fraca que adoece. Então, é muito importante sentar com esses pais, conversar com esses pais, porque ela ainda não tem esse filtro, então ela faz o sintoma muito rápido. E a criança tanto adoece rápido, como ela também se cura rápido. Porque ela não tem tanta resistência. Mas eu acho que ela é reflexo da família, do que ela está vendo do pai e da mãe. Então, num tratamento infantil, eu acho que é muito importante sentar e conversar com esses pais. Muito bom. Alcione, se você hoje tivesse seus 18 anos de idade, o que o Alcione de hoje, que já viu isso tudo, aconselharia ao Alcione de 18 anos de idade? O que você está aprendendo? E eu já sirvo essa pergunta para os jovens psicólogos, os jovens conselheiros, os jovens fisioterapeutas que estão aprendendo agora. O que você daria de conselho para a gente? Eu acho que eu daria 2 conselhos para mim. Um é, faça terapia, que eu vim de uma família com muitas questões que depois eu precisei tratar e eu demorei para tratar. Segundo é, menos rigidez. No meu caso, eu me converti e infelizmente me tornei uma pessoa adepta de uma religiosidade muito patológica. E eu acho que esse excesso me fez muito mal. E depois a vida e a terapia foi me ajudando a equilibrar mais esse campo meu da espiritualidade, para que a espiritualidade pudesse ser algo saudável, algo a meu favor e não contra mim. Então eu diria, busque ajuda, busque tratamento, porque muitas das minhas doenças afloraram dentro da igreja, e menos rigidez. Lembrar que a doença se manifesta no excesso. E todo excesso, ele é patológico, ele é perigoso. Muito bom. O abuso será cobrado, seja ele em qualquer área, né? Alcione, obrigado mesmo. Hoje eu fiz a live da minha maturidade, porque eu não estou te ouvindo bem, mas eu sei que a audiência está te ouvindo bem, mas ainda assim eu consegui aqui deixar de ser perfeito
para ser o que a gente pudesse entregar, mas foi bom. O público, eu acho que ouviu aí. Eu acho que terapia devia ser igual sódio na água, todo mundo deveria fazer, de verdade, e cuidar da parte espiritual, cuidar da parte física. Obrigado por essa aula de hoje, tá bom? Se despede aí do pessoal. Vai estar no Trato Ubuntu essa live, é o meu site. Obrigado. Fala um pouquinho do Secrai, para quem quiser conhecer mais, se inscrever. Eu estou aprendendo muito, eu e minha família, com você. Renato, primeiramente a satisfação é minha, eu que agradeço aí o seu convite, fiquei muito honrado com o seu convite, né? Você é um professor, e para mim eu só compartilhei algumas coisas aí da minha caminhada, eu que agradeço aí cada um que permaneceu aí na live, e qualquer coisa estamos à disposição. Quem quiser informações do curso, entre lá em www.secrai.com.br, tem lá os nossos cursos. No mais, muito obrigado aí a você e a audiência. Obrigado a você. Amanhã a gente está de volta falando de dor. Cérebro Isso e aí. dor. Maravilha. Vai ser Beijão, obrigado. Muito bom. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Então é isso, gente. O Secrai é excelente. Vai lá. Quem não conhece o Alcione, se apresenta para ele aqui nesse mundo virtual. Quem não me conhece, fica aqui. Começa a seguir, porque a gente tem a ideia que o conhecimento liberta de verdade. Então, toda semana eu estou trazendo alguém, alguma autoridade em algum assunto para compartilhar conhecimento com você. Então, essa é a ideia. Amanhã eu estou com o Arthur Padão, que é um neurocientista, fisioterapeuta, que vai trabalhar a sua visão de dor. Dor não é o que você sente de verdade. Dor é o que você interpreta no cérebro. E nós vamos falar sobre isso, tá bom? Essa semana toda tem live, meio-dia, e amanhã, excepcionalmente, às 3 da tarde, nós vamos estar com o professor Willem, que é o presidente do CREFITO, o Conselho Estadual de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Ele vai estar às 3 da tarde. Então é um horário diferente. Vem com a gente. Na quinta-feira também tem o Palmiro e a Viviane Marques, também mais uma que será às 3 da tarde. Tá bom? Obrigado aí pela sua audiência. Que bom, Aline, que bom, Keila, que bom que vocês estão aqui, que bom, Márcia, que bom, Pastor Leandro. Amo vocês, tá bom? Fiquem em paz. Ubuntu para vocês.